Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. As redes sociais são alguns exemplos dos incontáveis avanços tecnológicos dos últimos anos. Em contrapartida, o direito tem a obrigação de acompanhar essas evoluções da sociedade e os reflexos dessa realidade, tanto no cunho pessoal como no patrimonial. Para falarmos mais sobre isso, eu recebo Rafael Stupiello, advogado da nossa prática de Private Wealth. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouco sobre um tema muito interessante e que tem suscitado muitas discussões no universo jurídico. Rafael, muito se tem discutido sobre as consequências sucessórias dos perfis e bens virtuais, trazendo à tona o termo herança digital. Levando em conta os elementos que atraem o interesse das pessoas, não só patrimonialmente, mas pessoal e efetivamente, existe algum projeto de lei que abarca a sucessão de bens digitais? Sim, existem alguns projetos de lei cujo tema principal é a sucessão desses bens digitais. Muito se tem discutido sobre a melhor forma de encaminhar esse tipo de sucessão. Acho que de forma bastante genérica, nós podemos dividir as discussões em dois grandes grupos. Os bens virtuais que claramente possuem um valor patrimonial, como por exemplo as criptomoedas, e os bens virtuais que podem ou não ter esse valor patrimonial, como por exemplo os perfis de redes sociais, que hoje, como todos nós sabemos, existem alguns perfis que são verdadeiras empresas, possuem faturamento para os seus proprietários e são fonte de renda para muitos deles. Então, é sobre esses perfis que podem ou não ter valor patrimonial que residem as maiores discussões doutrinárias, jurídicas sobre o assunto, né? Esses projetos tentam, de alguma forma, definir o que seriam esses perfis e de que forma se daria a sucessão deles. Esses projetos fomentaram diversas discussões sobre a matéria, contribuindo na definição necessária para o tratamento adequado da herança digital. Qual a principal questão não solucionada por eles? O grande problema desses projetos como um todo é a questão principalmente da confidencialidade e do sigilo das interações que são realizadas no mundo virtual. Hoje nós temos, no nosso ordenamento jurídico como um todo, uma direção muito clara a respeito ao sigilo das informações que são tratadas no mundo virtual. Nesse sentido, tanto na nossa Constituição quanto em diversas leis ordinárias, os indivíduos têm assegurado o seu direito à intimidade, à confidencialidade e ao sigilo de suas conversas. Dessa forma, a maioria desses projetos, ele visa simplesmente, de forma até simples, regulamentar a forma com que os herdeiros teriam acesso aos perfis digitais dos falecidos, né? Esse talvez seja o grande problema da maioria dos projetos, porque eles acabam interferindo no sigilo e na intimidade de terceiros que se relacionaram com os donos e os proprietários desses perfis. Então, não apenas a intimidade do falecido pode ser violada, como principalmente a intimidade de terceiros. Importante destacar que esses perfis digitais eles podem ser conceituados como uma extensão da personalidade. E a personalidade no direito, ela deixa de existir com o falecimento. Então, muitos juristas defendem que com o falecimento, esses perfis também deveriam ser extintos. A grande questão aqui fica, de um lado, uma questão sentimental
de herdeiros que gostariam de ter acesso a esses perfis, ao que a pessoa produziu durante a vida, e a questão patrimonial, porque muitos desses perfis hoje são, como dizem, monetizados, e os seus proprietários recebem quantias que muitas vezes são relevantes. Então, acho que o nosso grande desafio, o grande desafio da comunidade jurídica aqui é equilibrar a intimidade do falecido e dos indivíduos que com ele se relacionaram com o valor patrimonial e sentimental desses perfis, obviamente em consonância com as regras que essas plataformas possuem. E, Rafael, quando ocorre o falecimento de um indivíduo que tem como fonte de renda seus perfis em redes sociais, qual o processo a ser seguido perante a lei? Existe alguma proteção e preservação dos dados dessa pessoa? Para quem fica essa herança? O primeiro ponto a ser analisado é a opção que o proprietário dessas redes sociais fez quando ele concordou com os termos de uso. Muitas vezes nós ingressamos nessas plataformas e nessas redes sociais e concordamos com os termos de uso que essas empresas nos fornecem sem sequer nos darmos conta do que nós estamos concordando. Então, muitas plataformas possuem uma forma de lidar com o perfil pós-falecimento. Então, você pode ter algumas opções de como essa plataforma irá lidar com o seu perfil. Se ele vai ser apagado, se ele vai ser transformado em uma espécie de memorial, ou ainda se ele continuará a existir. Então, a primeira parte é como eu direcionei o meu perfil nas plataformas. Num segundo momento, você tem que, obviamente, indicar para os seus sucessores a forma pela qual você acessa suas redes. É como se fosse, no fim do dia, fazendo uma analogia, uma empresa digital. Então, você precisa deixar para os seus sucessores as formas pelas quais você administra essa sua empresa digital. Como eu disse anteriormente, você tem hoje leis que visam proteger e preservar os dados das pessoas no mundo virtual. Então, desde que respeitadas essas leis, você tem como indicar para os seus sucessores a forma de acesso a esses perfis e a forma com que eles serão administrados após o falecimento. Sempre importante lembrar que você tem perfis cuja a fonte de renda é muito ligada ao proprietário, né, como os youtubers ou alguns perfis nesse sentido, que talvez com o falecimento do dono desse perfil, talvez ele deixe de gerar renda, como acontece, por exemplo, com prestadores de serviço, né, advogados, arquitetos. E tem perfis que já têm uma base de clientes e uma base de faturamento que independe um pouco do dono do perfil. Nesses casos, é muito importante que existam, como eu disse, providências do titular para que oriente os seus sucessores a como gerir, como acessar, senha, e-mails, todas essas informações que são necessárias para você acessar um perfil de rede social, tem que estar em algum documento produzido pelo interessado. Rafael, e no caso de perfis profissionais que geram renda, há alguma questão jurídica que permita destiná-los da mesma forma como qualquer outro bem patrimonial? Todo bem que possui um valor patrimonial, ele pode e deve ser objeto de sucessão. Então, se o perfil que você possui gera renda, você tem que, da mesma forma que você tem cuidados com a sucessão de empresas ou de outros bens, você também deverá ter um cuidado com a passagem desses perfis das redes sociais, com um agravante.
né? Muitas vezes as formas de acesso a esses perfis, elas dependem de informações sigilosas, diferente de informações que você vai usar para acessar uma empresa ou coisas desse tipo. Então é muito importante que existam instruções e que existam formas dos sucessores, sejam sucessores legais, sejam sucessores especificamente escolhidos para receber esse perfil, tenham como acessar esses perfis, tenham como administrar o seu conteúdo a partir das informações que você vai deixar para essas pessoas. A grande questão aqui é a confidencialidade das informações, né? Isso também vale, por exemplo, para as criptomoedas. Muitas carteiras antigas de criptomoedas, elas só são acessíveis por meio de senhas. E se você perde essa senha, você não tem como acessar essa conta e os valores que estão lá. Então é muito importante que sejam feitos documentos que indiquem os caminhos, as senhas e as formas de acesso, tanto de perfis quanto de bens digitais, como as criptomoedas, como eu disse, que podem ter o seu acesso definido única e exclusivamente por uma senha. Eu sempre costumo citar o caso de um engenheiro de sistemas alemão que trabalhou no início da invenção, digamos, das criptomoedas, é um caso famoso, e tem quase 200 milhões de dólares preso numa conta cuja senha ele esqueceu. Ele já tentou acessar essa conta por 8 vezes. Se ele tentar mais 2 e não conseguir, esses recursos serão perdidos, né? Então, é muito importante você deixar instruções claras para os seus sucessores de como acessar esses bens e de como, eventualmente, acessar perfis e todas essas informações necessárias para o acesso desses bens. Rafael, por fim, existe alguma lei que permita que o testamento tenha disposições de caráter não patrimonial, de forma que o testador possa deixar instruções para causas que não envolvam finanças, incluindo seus perfis nas redes sociais? Existe. No nosso Código Civil, nós temos uma disposição expressa em um dos artigos referentes à sucessão que permite que o testador, em seu testamento, inclua disposições de caráter não patrimonial. E aí, esse é um fundamento jurídico para que orientações relativas a perfis de redes sociais sejam utilizadas pelo testador. Hoje, enquanto esses projetos de lei não avançam no sentido de melhor definir o que seriam esses bens digitais, quais seriam a sua forma de sucessão e, principalmente, como essa sucessão vai se relacionar com a questão da privacidade, da intimidade, não só do falecido, como de terceiros que com ele tenham se relacionado, enfim, por meio de mensagens, e-mails e todas as formas de comunicação digital, enquanto nós não avançamos na melhor forma de transmitir patrimônio e transmitir esses perfis sem a violação desses direitos constitucionais, à intimidade, à privacidade, eu entendo que o melhor documento disponível atualmente seja o testamento. Exatamente por ele permitir disposições de caráter não patrimonial, pela sua confidencialidade, né, eu entendo que ele é o documento que vai permitir que existam instruções para aqueles perfis que não possuem um valor patrimonial, de que forma eles podem ser acessados, obviamente sempre respeitando as regras das plataformas e a intimidade e a privacidade das pessoas que se relacionaram com o falecido, e principalmente para situações em que esses perfis de redes sociais eles têm esse caráter mais patrimonial e de empresa digital, né? É algo que gera renda para os seus proprietários. Então eu acho que o testamento é o documento que permite você deixar orientações e informações para que seus herdeiros acessem de forma confidencial
os seus perfis, eventualmente esse seu perfil empresarial, sempre respeitando, claro, as regras dessas plataformas, né, e as leis destinadas à proteção de dados, aos princípios constitucionais de sigilo e intimidade que garante aqueles que se relacionaram com o falecido por meio de redes sociais tenham a sua privacidade preservada, né? Então, acho que atualmente, diante das indefinições que existem sobre o acesso desses perfis, o testamento acaba sendo um documento importante aí para um planejamento sucessório que tenha, dentre os seus objetos, bens, digamos, bens virtuais, tanto de natureza patrimonial, quanto de natureza pessoal, se você quer eventualmente alguma orientação específica, entendo que o testamento é o documento adequado para isso. Obrigada, Rafael, e a você que nos acompanhou até aqui, nosso agradecimento e até a próxima. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.